estou perguntando isso, gente? Segundo a neurociência, disposição facilita aprendizado. Bom humor facilita aprendizado. Então, por isso que eu perguntei se vocês estão animados, estão dispostos, porque é um tema um pouco complexo. Por vezes pode ser um tema que você não esteja tão animado, mas é importante que a sua disposição esteja aí. E o frio não ajuda muito. Então, por isso que eu estou perguntando se vocês estão animados, dispostos, para poder facilitar o aprendizado, porque a sua memória depende de bom humor. Sabia disso? Quem não sabia, hashtag fica a dica, só estude quando você tiver, né? E se você é uma pessoa muito desanimada, procura ficar animado para estudar antes, porque senão tudo fica um saco. A aula é um saco, o professor é um saco e um tema é um saco. E aí você descobre assim, já ouviu aquela coisa do tipo, eu leio a Bíblia, mas não consigo memorizar? Quem aqui tem isso? Eu estudo a Bíblia, mas não consigo guardar. Eu estudo a Bíblia, mas não consigo aprender. Vou te dar uma dica, a sua memorização, boa parte dela está ligada ao seu emocional. Ajuste aí o seu sistema límbido para você funcionar melhor. Beleza? Então vem disposto para EBD. Gente, quarta aula. Aulas passadas, quem não assistiu, assista. Nós paramos na aula passada quando Moisés sobe ao Monte Sinai e o povo escuta o Senhor, né? Tem a revelação do Senhor no Monte Sinai com os 10 mandamentos e o Senhor fala através de relâmpagos, trovões, etc. E aí nós vimos sobre as reações da glória de Deus, né? As reações foram péssimas do povo e a gente comparou essas reações com as reações de Isaías na manifestação individual, as reações de Paulo, então Saulo, e aí nós vimos como foi diferente as reações deles comparadas à reação do povo. Então a aula passada foi sobre reações, propósitos e circunstâncias da glória de Deus. Hoje, o que nós vamos falar? Qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Depois da presença, queremos a glória. Então, se isso ainda dá um nó na sua cabeça, volta nas aulas anteriores para você entender o sentido diferenciado de presença e glória. Depois da presença, queremos a glória. Hoje nós vamos ver com Moisés 2 capítulos. Eu tenho 4 folhas para falar com vocês, só de 2 capítulos, que às vezes nós lemos muito por cima, mas que nós conseguimos perceber como Moisés era um cara diferenciado, não porque ele era bom, o cara, mas porque ele sabia valorizar a presença e depois de ter a presença, ele queria a glória. Então lembra, vai ter sempre o caminho das pedras para a glória, é valorizar a presença. A gente aqui em nenhum momento está desvalorizando a presença de Deus, muito pelo contrário, eu preciso hipervalorizar a presença para aprender a valorizar a glória. Então depois da presença, o que acontece? Será que não há uma tendência em nós a uma autossatisfação? Porque quando eu alcanço a presença, eu fico vislumbrado com a presença. E aí esse vislumbre pode me afastar do que ainda tem por vir. Ou me despertar para querer mais daquilo que eu já tenho. Tá bom? Então é nesse propósito que nós vamos falar hoje. Então canetas e cadernos apostos aí e a sua Bíblia também aberta. Abra aí em Êxodo 32. Vamos ver quem está bom de Bíblia. Porque nós paramos lá no capítulo 19 e 20. E agora eu estou pulando para vocês para o capítulo 32. O que acontece nesse meio tempo aí? Nós finalizamos dizendo que o Senhor se manifestou, o povo teve uma reação esquisita, quis se afastar de Deus, não entendeu. E Moisés, aconteceu o que com Moisés depois disso? Subiu no monte, o que aconteceu lá no monte? Escreveu os 10 mandamentos, mas aí ele até deu os 10 mandamentos, mas aí ele voltou para a nuvem. E o que segue depois?
Não, ele fica lá no monte 40 dias e 40 noites, fazendo o quê? Orando, sim, tendo um particular com Deus, experimentando muita presença e glória de Deus. Mas Deus está dando o quê para ele? Hã? Não, o Senhor está dando direcionamentos para ele ali. Quais são os direcionamentos que Moisés recebe depois dos 10 mandamentos? Sem olhar na Bíblia. Memória. Vamos lembrar. É claro que vocês não vão lembrar nada minuciosamente. Eu quero que vocês memorizem sequências. Não o que, né? São muitos capítulos. Gente, depois dos 10 mandamentos, o Senhor precisava dar um direcionamento muito importante para Moisés, sobre algo muito importante. Algo que ia fazer parte do povo. Da comunhão. O Júnior matou. Construção do tabernáculo. Então, esses 10 capítulos aí são só de instrução e direcionamento do tabernáculo. O Senhor primeiro, lembra todo aquele processo de se apresentar ao povo, de dar as leis. Agora eu vou começar a introduzir vocês dentro da presença. Como? Com o tabernáculo. Então, o que se segue nesses capítulos? O que Moisés está lá fazendo na nuvem? Ele não está só em êxtase, gente. Toda vez que Moisés sobe e fica recluso no monte, o Senhor está dando algum direcionamento. A Bíblia é feita, de novo, lá vai eu para a palavra direcionamento. Escreve ela na parede da tua casa, nunca mais você vai esquecer. Direcionamento. O Senhor está sempre dando direcionamento. E o direcionamento agora é o tabernáculo. Só que aí, enquanto Moisés está lá, o que acontece com o povo? Esse é um fato importante também de lembrar. Constroem o bezerro de ouro. Ficam lá na festa com o bezerro. E Deus fala o que para Moisés? Desce que o seu povo se corrompeu. Deus já fica cheio de ira e fala, não é meu povo. O seu povo se corrompeu. E aí, antes de Moisés descer, Deus já fala para Moisés, eu vou extirpar esse povo, vou acabar com esse povo, eu quero fazer uma nova nação com você. No capítulo 32. E é quando Moisés já começa ali a interceder pelo povo, falando, não, Senhor, não quero isso, não quero que o Senhor acabe com esse povo, não quero que o Senhor faça uma nova nação comigo. É muito altruísta? Você teria a mesma atitude? Você nem desceu ainda, você está lá 40 dias recebendo instrução para dar para esse povo, para construir um tabernáculo, e Deus fala, desce que o negócio já se perdeu. E aí Deus fala, eu vou construir uma nação nova com você. Como é que você ia se sentir? Eu sou o cara. Eu sou a mina. Você ia falar, amém, Senhor? Seja feita a tua vontade. Pode mandar um raio, um fogo e acabar com todo mundo? Moisés não age assim, gente, desde o início. É nesse contexto que nós vamos começar aqui agora a trabalhar. Então, Deus, ele já começa a ficar irado com o povo, não quer mais saber do povo desde esse momento. E aí nós vamos observar, na aula de hoje, características que evidenciam uma liderança, além de uma liderança perspicaz de Moisés, uma liderança altruísta, um homem que era visionário, um homem que não olhava para si, que olhava para o próximo, mas também um homem que não perdia a oportunidade, mesmo em meio a circunstâncias diversas, de valorizar a presença e de ir além no caminho da glória. Totalmente diferente do restante. Totalmente na contramão do que os outros tinham, tá? Então, é nesse contexto que a gente vai ver aí. Vamos ver, então, o final disso? Pega o 32 comigo. O verso 30. Depois que Moisés... o que acontece, gente? Moisés desceu, viu lá a festa, viu a palhaçada, e qual foi a ordem que Moisés deu? Colocar o quê no fogo? Não. O que aconteceu quando ele desceu e viu a festa do bezerro? O bezerro de ouro. Convocou os levitas, falou quem é de Deus aqui, quem não é, se afastou. E aí os levitas mataram cerca de 3.000 homens. 3.000 pessoas morreram nesse dia. Pecado tem consequência. E a consequência é a morte, se não for física, é espiritual. Ok? Então teve uma consequência ali, eles morreram, 3.000 pessoas.
E aí Moisés fala assim, agora, olha o que eu vou fazer, verso 30, do capítulo 32. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer expiação por este pecado. 31. Moisés voltou ao Senhor e disse, que pecado terrível este povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoe o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escrevestes. Gente, olha o que a gente consegue observar já nesse cara que vai buscar a presença de Deus. Primeiro, consciência situacional. Vocês lembram que eu falei disso na aula passada, que Isaías tinha isso? Ele podia muito bem ter sido falado, então morra, fiquem aí sem Deus, vida que segue. Não, primeiro ele vai para Deus, ele tenta já trabalhar, aqui nesse primeiro momento, o que Moisés vai fazer, gente? Ele vai trabalhar a primeira intercessão. Uma característica marcante de Moisés, que é uma característica que Deus quer desenvolver em nós hoje, dentro desse contexto de presença e glória, e que não é desrespeito só a líderes. Nós temos a ideia de que interceder é responsabilidade de liderança. Não é. Hoje o Senhor vai nos tratar nisso. Por quê? Porque para a presença ser manifesta, para a glória ser manifesta, nós precisamos ser pessoas trabalhadas na intercessão. Porque não é para mim, é para todos. Pega isso. Presença e glória não é só para mim, embora Deus possa manifestar de forma individual, como Ele fez com muitos homens. Mas o intuito do Senhor não é derramar em um. Ele quer manifestar para todos. E Moisés era uma pessoa trabalhada na intercessão. Primeiro ponto que ele faz, que ele tenta resolver isso, é intercedendo pelo povo. Houve a consequência, houve a morte das 3.000 pessoas, mas não ficou só ali, esperando ver o que Deus agora ia fazer. Não, gente, vocês erraram feio. Consciência situacional. Detalhe, nós vamos perceber que nessa consciência situacional ele se inclui. Mesmo que ele não tenha trago no plural, nós erramos feio, mas ele se inclui quando ele fala, Deus, se você não perdoar, risca o nome. Isso é se incluir, gente. Isso é se incluir ou não? Isso é muito. Isso é se incluir até demais. Você falar para Deus, nós erramos juntos. Você falar, Deus, se o Senhor não quiser perdoar, risca meu nome? Me rejeita também? Mas vamos por partes. Então, ele tinha consciência situacional e ele tinha senso de responsabilidade. Porque pensa você, se você estivesse lá no monte recebendo algo do Senhor, e as pessoas pelas quais você é responsável, você desce e vê que ela saiu do caminho, você se sentiria responsável pelo erro delas? Seja sincero. Sim. Alguém tem coragem de falar não? Porque você estava em exercício. Ele estava em exercício, gente. Ele estava recebendo do Senhor, ele não estava tomando sorvete. Então, sejam sinceros, você sentiria responsável? Mesmo Deus falando que o povo errou sem motivos para errar? Mesmo Deus falando para você assim, eu não quero mais esse povo. Às vezes você fala que sim, mas olha o nível de profundidade de Moisés, porque ele chega ao ponto de falar assim, o Senhor não quer esse povo, então risca meu nome do livro da vida. Você se sentiria responsável a esse nível de falar para Deus te rejeitar também? Então, se sentir responsável tem um limite? Tem. É isso que eu quero que vocês parem para pensar. Nossa, às vezes falam, não, eu me sentiria responsável. Eu também, se sentir responsável, assumir a responsabilidade de um erro ou de alguma situação, ela tem um limite no ser humano. Só que Moisés parece que não tinha. Mas sabe por que parece que Moisés não tinha esse limite, gente? Não é porque ele estava se automutilando, não tinha valorização. É porque ele sabia o Deus que ele se relacionava. Ele conhecia o Deus que ele se relacionava. O segredo, na verdade, está no relacionamento que a gente vai descobrir daqui a pouco. Por isso que ele tinha essa intimidade, essa forma de falar, tá? Então, ele tinha esse senso de responsabilidade. E a primeira intercessão dele está baseada no quê? Ele quer que Deus perdoe.
Qual é o propósito da intercessão? Toda intercessão tem propósito. Coloque isso no seu caderno também. Porque às vezes a gente tem uma ideia de que interceder é só clamar. É só você colocar uma causa, mas você precisa ter objetividade de causa. Objetividade de causa. Cada vez que Moisés adentrava a presença de Deus para manifestar uma intercessão, ele tinha objetividade de causa. Quais são as nossas objetividades de causa durante as intercessões? Ou você sempre intercede pela mesma coisa? Sim, Hannah, mas não é assim que funciona. Intercessões têm o propósito de serem respondidas. Uma vez respondida, eu troco a intercessão. Senão ela é um clamor, uma súplica sem resposta. Então, objetividade de causa nas intercessões. Qual era a objetividade de Moisés aqui? Senhor, perdoa. O Senhor falou que não quer perdoar. Moisés não começou a pedir para ele outras coisas. Embora lá no 32, Deus tenha falado para ele que já não ia mais com a presença, que eles já iam começar a perder algumas coisas, que teriam consequências. Moisés não começou a focar nessas coisas. Moisés foi no alvo. Qual é o alvo? Nós precisamos de perdão. A objetividade da causa das nossas intercessões estão ligadas com o alvo. O que é necessário agora? O que nós precisamos agora? Não é o que eu preciso amanhã. O que a igreja precisa semana que vem? O que a igreja precisa do Senhor hoje? Gente, tem que saber trabalhar tempo. Objetividade. Às vezes a nossa visão está lá na frente, com buracos que precisam ser fechados aqui agora. Ele não ia alcançar outras coisas do Senhor sem antes trabalhar o favor, o perdão. Então ele vai clamar por perdão. Qual é a resposta de Deus? Qual é a resposta que Deus dá para ele? Não quer esse povo. Vamos ler aqui, ó. Olha o 33. Estou com a Bíblia aberta aí, né? O Senhor, porém, respondeu a Moisés: apagarei o nome de todos que pecaram contra mim. Agora vai e leve o povo ao lugar do qual lhe falei. Veja, meu anjo irá à sua frente, e no dia do acerto de contas, certamente eu castigarei esse povo pelo pecado que cometeram. Então o Senhor castigou severamente o povo, por causa do que fizeram com o bezerro que Arão lhes tinha construído. O que Deus fez? Qual foi a resposta de Deus? Rejeição do povo. Moisés intercedeu pelo povo para que o povo fosse perdoado, mas Deus perdoou aqui, nesse momento? Não, Deus rejeitou. Eu vou apagar o nome deles. E acabou. O que mais que acontece aqui? Castigo. Todo pecado tem consequência. Deus ainda não falou qual seria de fato o castigo, mas ele falou que iria castigar. Próximo ponto, que aqui é muito importante, e essa consequência eu quero que vocês anotem. Substituição da presença pessoal de Deus. Deus não removeu toda a sua presença, porque nós aprendemos na aula anterior que a presença ela é removida em etapas, lembra? A glória é removida em etapas, a presença também. Mas aqui o Senhor substituiu a sua presença pessoal. Quem que ia agora com o povo, guiando o povo? O anjo. Um anjo que ia ajudar a vencer as batalhas, a conquistar as terras, né, a destruir os jebuseus e todos os povos que habitavam em Canaã. Mas não era a presença pessoal de Deus. E aqui é um ponto importante a se pensar. Que nós precisamos ter discernimento se estamos com a presença ou com a substituição. O Senhor quer trabalhar isso na nossa mente. Existem consequências que nos levam a uma substituição, mas não a presença real. Tá? Então aqui Deus prometeu para ele: eu vou te mandar um anjo. O que mais? Deus deu uma ordem de que o povo tirasse os ornamentos. Para de ficar bonitinha. Por quê? Porque eu vou castigar vocês. Enquanto eu penso, tem uma passagem aqui que fala que enquanto Deus pensava o que ia fazer com o povo, ele falou assim: não fica andando bonitinho não, que vocês estão feio comigo. Vai ter consequência para vocês. Então, esse é o cenário do povo.
Só que quando Deus fala assim para Moisés, eu vou mandar um anjo junto com vocês para ajudar na conquista das terras, tecnicamente, o objetivo ainda está garantido? Qual é o objetivo de quando Moisés tirou o povo do Egito? Para fazer o quê? Chegar em Canaã. Deus falou, vocês não vão com a minha presença pessoal, não tem mais nuvem, não tem mais coluna, não tem mais Shekinah aparecendo. O que vai ter? Um anjo guiando. Tecnicamente, o objetivo ainda está garantido? Sim. Deus não falou que não entraria em Canaã. Então, tecnicamente, sabendo que o objetivo ainda está garantido, isso por si só não seria uma razão de satisfação? Poderia ser ou não? Para pensar. O Senhor te deu um objetivo. Erramos no meio do caminho. O Senhor disse que haverá consequências para o erro. Porém, uma das consequências não envolveu o objetivo principal, que era chegar em Canaã. Tecnicamente, quando nós ficamos sabendo que determinadas consequências não anularam o objetivo principal, isso não pode trazer uma falsa sensação de segurança? Afinal de contas, ruim ou não, ainda temos um anjo. Ruim ou não, ainda vamos chegar em Canaã. Quem vai chegar, ele ainda não tinha o que ia acontecer mais para frente. A gente sabe depois, no decorrer da história, que só Caleb e Josué entraram. Mas, até então, não poderia trazer um senso de, não, ainda temos um pouquinho da misericórdia, vamos... Gente, para a cabeça de muitos, a substituição da presença de Deus não é algo muito ruim. Só que eu quero te lembrar hoje, através de Moisés, que ter a presença de Deus substituída é péssimo, ainda que o objetivo ainda esteja assegurado. Hoje nós vamos entender que é muito mais que alcançar objetivos, é muito mais que conquistar, é ter a presença o tempo todo. É muito mais que nós conquistarmos, é muito mais que nós vencermos, é ter a garantia da presença o tempo todo. Para essas pessoas, talvez isso fosse suficiente. Ai, tanto faz se é coluna, se é nuvem, se é fogo, se é Deus pessoal, porque eles nem se importavam com Deus. Vocês entendem? Agora, quando Moisés ouviu, vai um anjo, Moisés falou, não, que anjo? Eu quero o Senhor. E aí Moisés vai de encontro a essa presença, ele vai de encontro à busca dessa presença, que é o que nós vamos ler nos próximos textos agora, tá? De novo, gente, eu vou ter que repetir para vocês, não tem como valorizar a glória sem valorizar a presença. Não tem como valorizar a glória, buscar glória, igreja entender glória sem valorizar a presença. Se a gente se acostumar com presença substituída por coisas ou outras manifestações, ainda que venha de Deus, não substitua. Não substitua. Às vezes nós valorizamos a atividade em detrimento de Deus. Nós hipervalorizamos coisas, ações, atividades na exclusão de Deus. E isso é substituir presença. Você está tão acostumado com o fazer que o ser já saiu. Você está tão envolto naquilo que você faz que você nem raciocina mais por que faz, como faz, se Deus está ali, etc. Isso é uma forma de substituição. Nós fazemos tanto para Deus, mas ninguém pergunta se Deus está ali. Isso é uma forma de substituição para os dias de hoje, tá? Nós substituímos Deus de muitas formas. Vamos ver como é que Moisés segue, então, isso aqui? Sabe como é que a gente sabe que substituiu Deus? É quando você ama mais o que você faz do que o próprio Deus. Guarda isso. Você sabe que já substituiu Deus quando você ama mais o que você faz para Deus do que o próprio Deus. Eu não vivo sem ensinar. Eu amo ensinar, gente. Eu amo o ministério que Deus me deu. Mas eu continuo amando e valorizando a presença de Deus se Ele me tirar isso aqui. Tem gente que morre. Conseguiram entender? A presença já foi substituída. Eu quero Deus primeiro. Antes das coisas que eu faço para Deus.
E eu quero que Deus esteja em tudo que eu faço. Então, vamos lá. O que acontece, gente? Deus continua falando sobre... Eu estou pulando aqui, resumindo, porque não dá para a gente ficar lendo tudo. Continua instruindo sobre o anjo que vai na frente, vai ajudar a conquistar a terra. Então, aqui, Deus começa a dar garantia da conquista. Vocês vão conquistar, vocês vão entrar, eu vou mandar o anjo. Só que aí, Moisés não se vê satisfeito com isso. Nesse momento, isso eu quero que vocês entendam. Nesse momento, o povo não tem a presença real de Deus. O povo tem um substituto, a mando do próprio Deus. Moisés não se vê satisfeito com isso. O que Moisés vai começar a fazer agora? Ele vai iniciar a busca pela presença. Ele vai voltar a atenção pela presença. Como que isso era feito? Olha comigo no capítulo 33, o verso 7. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor ia até essa tenda fora do acampamento. Gente, o que tinha aqui? Uma tenda, chamada talvez na sua tradução de tenda da congregação. Olha como é que está a sua Bíblia. Tenda da congregação, tenda da reunião, ou só tenda, tá? Isso aqui não é o tabernáculo. O tabernáculo ainda vai ser montado lá no final de Êxodo. Aqui é uma tenda, chamada de tenda da congregação, reunião. Ela ficava fora do arraial. E quando ela diz que ela ficava fora do arraial, há duas razões para isso. A primeira, porque o povo estava em pecado. Chamar a presença do Senhor no meio do pecado é algo impossível. Ó, grava isso. Tem umas frases aí que vocês quiserem anotar, é uns ganchos. Chamar a presença do Senhor no meio do pecado é algo impossível. O Senhor não se manifesta. Era fora do arraial. Essa tenda também era fora do arraial, porque tudo, gente, principalmente no Antigo Testamento, faz um apontamento para Jesus. Esse apontamento para a pessoa de Jesus, a gente chama na teologia de tipologia. Faz um apontamento para Jesus. Hoje eu não vou focar em Jesus, eu vou focar na próxima aula, que é a glória de Deus manifesta na face de Jesus. Mas tudo é um apontamento para Jesus Cristo, coisas que você nem imagina. Então, Jesus é aquele que veio inicialmente para os judeus, mas ele alcançou os gentios. Então, está falando de uma busca, de um acesso a Deus que aconteceria para todos. É uma tipologia, essa tenda fora do arraial, fora do acampamento, distante. E aí, eu coloquei aqui para vocês, embora para a gente apareça a tradução de congregação ou reunião, a expressão hebraica usada para definir a tenda, ela vai trazer palavras hebraicas que, quando somada ao significado de cada letra, foi transliterado para a expressão ohel. Transliteração, eu já expliquei lá na primeira aula, depois você volta para entender, que é diferente de tradução. Nós não conseguimos pegar as formas, as letras hebraicas e ler. Então, a gente translitera e coloca de uma forma que eu consiga ler. E aí o termo utilizado em hebraico é ohel, que significa Deus revelado. Então, o que essa tenda vai trazer de significado? A revelação de Deus. Um Deus revelado. Por isso que o texto diz que quem quisesse buscar a Deus ia até essa tenda. Porque ali você teria o Deus revelado. Essa prática da tenda, ela surgiu como um hábito, né, uma construção, lá do sacerdócio de Melquisedeque. Então, gente, o sacerdócio ele vem anterior ao sacerdócio instituído ali com a tribo de Levi, tá? Com os descendentes de Arão. Isso já era comum nos povos. Então, através do sacerdócio lá de Abraão, quando aparece Melquisedeque, lembra? Já era comum ter essa tenda para buscar a Deus. Então, Moisés traz isso também para o acampamento, tá? Para a peregrinação. Uma tenda que antecedeu o tabernáculo. E lá, qual era o objetivo? Quem quisesse fazer uma petição ou buscar algo da parte do Senhor, se dirigia à tenda. O texto não diz se as pessoas iam, tá? O texto só vai falar de Moisés indo
nesse ponto aqui. Mas o que eu quero que vocês foquem? Moisés podia estar o quê? Organizando o povo. Gente, é o seguinte, Deus falou que não vai com a gente pessoalmente, mas vai mandar um anjo. E é um anjo forte, porque ele diz que o anjo vai nos ajudar a enfrentar os povos. Está tudo garantido, vida aqui segue. Mas não foi isso que Moisés fez. Para onde Moisés volta a sua atenção? Para a tenda do Deus revelado. Deus acabou de falar que não vai com a gente, mas eu vou focar a minha atenção na busca pela presença. Moisés se dirigiu a essa tenda para buscar a presença de Deus. Nós vamos ver mais para frente Moisés pedindo pela glória, mas não se chega na glória sem recuperar a presença. Não se chega na glória sem antes recuperar a presença. E não se recupera a presença sem busca. Anota isso também se quiser. Porque a gente ainda vai falar da recuperação. Não se recupera a glória sem se recuperar a presença. E não se recupera a presença sem buscar presença. A gente acha que a presença do Senhor ela é obrigatória. Deus vai vir porque eu estou aqui. Deus vai vir porque eu sou lindo. Gente, a presença de Deus é algo que custa caro. Custa muito caro. E nesse caso aqui com Moisés já estava custando muito caro. Porque ele teve que parar para buscar. Espera aí. Desculpa aí que deu calor. Não vou falar para você que é presença, não, que vai que... Brincadeira. Sentir a presença, não, é só calor mesmo, gente. Vamos lá. E aí, o que acontece, gente? Quando Moisés ia, o texto não fala que acontecia isso com o resto do povo. Mas quando Moisés entrava na tenda, algo extraordinário, visível acontecia. O povo viu uma nuvem descer, olha lá comigo. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé. Cada um junto à entrada de sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Gente, acontecia algo de extraordinário quando Moisés entrava na tenda. O que era? Uma nuvem descia e ficava do lado de fora. E o povo via essa nuvem. Agora, por que essa nuvem descia? Ela era uma testificação, ela era um sinal de testificação para o povo de que Deus estava ali. O mesmo Deus que falou que não ia mais acompanhar pessoalmente, mas quando Moisés entrava na tenda, a Shekinah estava ali. Era um sinal visível para o povo falando assim, ó, por que vocês não buscam também? Eu não estou impedindo Moisés de me buscar. Eu não estou impedindo Moisés de buscar a minha presença. Pelo contrário, eu estou testificando, eu estou valorizando a busca de Moisés. Era um sinal visível para o povo, porque Moisés estava dentro da tenda. Moisés estava vendo a nuvem? Tecnicamente, pela descrição do texto, não. Moisés está tendo uma outra experiência que a gente já vai ler. Mas para o povo, o que o povo via? A nuvem. Era um sinal de testificação. Olha, não é a presença de Deus? Não é o sinal da presença? Busca a presença e Deus estava dando um sinal de que estava respondendo positivamente. Existem sinais positivos de respostas que nós podemos ter da busca da presença de Deus. Que não necessariamente vai ser uma nuvem, claro. Isso não condiz ao nosso tempo. Mas para o povo, o que era o sinal positivo? A nuvem. Oh! Só que não vai vir sem busca, gente. Os sinais positivos da testificação de Deus, de que Deus está aprovando a nossa busca, não vai vir sem busca. E aí tem um outro segredinho aí. O texto diz que o povo via a nuvem e da sua própria tenda o povo se encurvava. Tinha um temor, tinha uma referência. Só que aí tem uma coisa que o Senhor me deu ontem, que eu anotei aqui, ó. Observação e reverência à distância. Observação e reverência à distância não nos dá o contato direto com a glória
nem entendimento dela. Vou repetir. Observação, porque eles estavam observando. Toda vez que Moisés ia entrar, eles ficavam lá. O que vai acontecer? Curiosidade, galera. O que vai acontecer? Só que a nossa vida com Deus não é feita só de curiosidade. Principalmente no que diz respeito à glória. Para de ser um curioso. Curiosidade por si só leva à omissão, você não faz nada. Você até pode ser um pouco temente, mas não traz muitos efeitos. Por quê? Observação e reverência à distância. Observação e reverência à distância não nos dá o contato direto com a glória. Quem estava tendo contato direto com a glória aqui? Moisés. Eles não estavam tendo contato direto, eles estavam só vendo, observando. Eles até se reverenciaram na sua tenda, nas suas casas, porque eles reconheceram que Deus estava ali. Mas eles não estavam tendo contato direto. Quem estava tendo era Moisés. Quem estava tendo os efeitos do contato direto era Moisés. Então, gente, observação e reverência à distância não nos dá o contato direto com a glória, nem o entendimento dela. Grava isso. Distância não deixa a gente entender o que Deus está fazendo. Porque eles ficavam na expectativa. O que está acontecendo ali? Às vezes o Senhor manifesta a sua presença, você vê metade da igreja assim, ó. Está acontecendo o quê, gente? Mas tem curiosidade. Não vai nem embora do culto, porque quer ver até onde vai. Ou não? Esse povo vai ficar chorando até meia-noite, depois eu vou ficar aqui para ver. Porque eu sou curioso, eu quero ver se isso é real, porque eu quero anotar e testificar. Pelo menos eu vi, mas não teve contato. Vocês estão me entendendo? Gente, olha as riquezas do que o Senhor está nos ensinando hoje. E eles eram até reverentes. Você é até reverente, você fala, não fala menino, não faz bagunça que Deus está aqui. Mas o contato mesmo eu nem estou tendo. A distância, galera, não tem efeito nenhum. Nenhum. Só curiosidade, não dá. E aí o texto diz, olha comigo aqui o que acontece. O 10. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Agora olha o segredo aqui. Ali o Senhor falava com Moisés face a face. Ali o Senhor falava com Moisés face a face. O povo não tinha mais a presença, mas Moisés ainda tinha. Moisés ainda tinha. O Senhor não rejeita buscas individuais. Ainda que o coletivo esteja podre. O Senhor ainda está aberto para ver quais corações ainda estão dispostos a se voltar para Ele. Detalhe que aqui, né, Moisés ainda não tinha perdido nada com Deus, né? Embora ele já tinha uma sentença, não se lembrem que ele já tinha ouvido que ele não ia entrar mais, né, na terra, mas o posicionamento não era o mesmo. Depois Moisés voltava, continuando, falava face a face com quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Gente, esse aqui não é o tabernáculo onde só quem pode ter acesso e servir são os sacerdotes e levitas. Essas regras vão ser instituídas ainda mais para frente. Então, qualquer pessoa a cargo de Moisés poderia ficar a serviço da tenda. Mas é claro que Moisés não ia deixar qualquer pessoa. Ele deixou um cara que aparentemente tem muita história de conquista de guerra. Mas esse cara era um cara que sabia buscar a Deus também. Tecnicamente, pode ser que Moisés tenha pedido, né, para Josué ficar. Talvez não tenha sido uma iniciativa de Josué. Pode ir, Moisés, que agora eu fico. Não. Talvez tenha sido Moisés que tenha pedido. Mas pedindo ou não, com iniciativa ou não, esse cara ficava lá. E o texto diz que a nuvem descia quando Moisés entrava e não qualquer outra pessoa. E a gente pode pensar que talvez Josué parado lá, sabe o que pode representar? Expectativa demais. Expectativa demais. Porque Moisés entrava, tinha nuvem. Talvez Moisés saía, a nuvem subia. Mas Josué ficava lá na expectativa. Moisés poderia dizer para ele, Josué, fica aí, porque se Deus aparecer de novo, me chama. Fica aí, porque Deus pode aparecer de novo. Josué, fica aí, porque a presença de Deus não pode ser ignorada em momento nenhum.
Josué fica aí porque Deus deu um pouco agora, mas Ele sempre tem mais. Qual é a nossa reação, gente, quando nós temos a presença de Deus? A gente quer mais no culto seguinte ou a gente já esquece? Qual é o comportamento da igreja? Pessoas continuam na expectativa de mais? Sério? Hoje? Nossas atitudes, eu estou falando do coletivo, não é do individual. Nossas atitudes enquanto coletividade demonstram isso? Mas aconteceu. Já vai para o passado. O texto diz que toda vez que Moisés ia na tenda, ele não ia uma vez só. E toda vez Deus manifestava. E Josué continuava lá, na expectativa, guardando o local, zelando. Embora aqui tivesse muito uma figura de espaço físico, né, para se manifestar, a gente não tem hoje essa figura. O véu foi rasgado, a gente não está preso a paredes, nós somos a própria habitação da presença, já falei isso para vocês, já expliquei. Mas essa expectativa ardente do manifestou, vai ter de novo. É a ideia da presença contínua que nós não temos. Coletivamente. É só você parar para observar que pode ser que eu esteja enganada, você pensa aí e responde dentro de você, que há uma sensação do tipo assim, temos um super culto com a manifestação da presença de Deus, no próximo culto parece um gelo. Estamos no Polo Norte. Estou falando alguma besteira? Por que isso? Por que veio, depois subiu? O que aconteceu? Deus está brincando com a gente? Quer deixar a gente com sede? Quer deixar a gente duvidando? É que talvez não tenha Josué na expectativa. Gente, a presença só vem, lembra, vou voltar no esqueminha de novo para vocês. Só recuperamos a glória depois de recuperar a presença. Grava isso, só recuperamos a presença depois de buscar. É que a gente acha que porque buscou um dia, Deus veio um dia, não tem que buscar mais. Não tem mais expectativa, não tem mais busca, porque a gente começa a olhar para a presença de Deus como uma obrigação de Deus. Deus não tem obrigação de nada, gente. Oi. Com a obediência também. Muito bem, porque ele ficava lá. Era uma obediência. Mas essa obediência era motivada pela expectativa e por outras coisas. Tá? Então, está faltando um pouco de Josué na gente. Porque eu não vou nem falar que está faltando Moisés, não, porque isso é muito óbvio, né? Que está faltando Moisés na gente é muito óbvio. Porque toda vez que você olha para Moisés, você fala, tem misericórdia de mim, com esse cara. Mas está faltando Josué na gente também. Né? Então, Moisés estava com o foco da busca da presença. Já tinha um anjo, mas eu não quero esse anjo. E ele vai continuar insistindo nisso, mas ele sabia que o caminho das pedras era busca, 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 busca. Nós precisamos buscar. Ok? Sem busca, não vamos ter a recuperação desta glória, gente. Então, anotou esse esqueminha aí no caderno? Que eu repeti? Não recuperaremos a glória sem recuperarmos a presença. Não recuperaremos a glória sem recuperarmos a presença. E não recuperaremos a presença sem buscar por ela. Aí coloca aí intensa, tá? Sem busca intensa por ela. Vamos acrescentar. Sem busca intensa, constante e verdadeira por ela. Vamos deixar esse negócio mais bonito. Não recuperaremos a glória sem recuperarmos a presença. Ok? Não recuperaremos a presença. Não pegou ainda? Vamos de novo. Não tem problema, a gente repete até vocês anotarem, porque o importante é que vocês aprendam os conceitos da aula de hoje, porque senão não recuperaremos a glória sem recuperarmos a presença. E não recuperaremos a presença sem buscá-la com
intensidade, constância e sinceridade. Com intensidade, constância e sinceridade. Intensidade, constância e sinceridade. A gente é intenso num dia, no outro dia a gente é mais ou menos. Nós somos constantes, não existe constância por um dia, nós somos inconstantes. E nós não somos sinceros nem com nós mesmos, na maioria das vezes. E aí a gente quer presença. E aí a gente quer glória. Não sei que glória que a gente quer. Não sei, gente. De verdade. Ok? Então isso não vai acontecer sem essa busca, sem esse coração voltado, ainda que nossos objetivos estejam garantidos. Eu quero a presença. Se contenta com pouco? Sim. Isso é uma das coisas. É que a gente vai trabalhar um pouquinho mais essa autossatisfação equivocada. Mas é o se contentar com pouco. Mas sabe por que a gente se contenta com pouco? É que a gente não tem a dimensão de quem Deus é. A nossa autossatisfação rápida, ela está ligada com a nossa ignorância a respeito de Deus. Porque se nós tivéssemos um pouco da menção, da ciência, da imensidão de Deus, é como você estar diante de um mar, de um oceano, e achar que para você só tem uma gota. É um oceano. Entendeu? Oi. Eu não entendi. Os sinais acontecem ou não acontecem? Ah, com a ausência da glória? Sim. É que há uma diferença nos sinais e nas maravilhas. Tanto que o próprio Senhor nos disse, né? Os sinais seguirão os que crerem. O sinal, ele vem como consequência de quem crê. Mas coisas extraordinárias vai além do crer. É que há uma diferença de sinais e coisas extraordinárias. A gente não chama qualquer coisa de algo extraordinário. Isso que você está falando é o extraordinário. Sim, o extraordinário, ele não acontece como consequência da ausência da glória e também da ausência da presença. Né? A gente tem que saber em que nível nós estamos. Não temos glória, beleza, temos presença? Entendeu? A gente tem que fazer as perguntas e obter as respostas. Porque a gente está trabalhando chegar na glória, mas eu estou mostrando que para chegar na glória tem um caminho da presença. Então a gente tem que fazer pergunta, porque como eu falei para você, já tem igrejas que não valorizam nem a presença. Tanto faz se Deus está lá ou não está. Né? Agora, gente, anseiando por mais. Isso aqui vocês anotaram, Deus revelado? Tá. Anseiando por mais. O que a gente vai ver aqui agora? Agora, gente, é o capítulo 33, no verso 12. Moisés, então, entrava na tenda e Deus falava com ele face a face. Moisés tinha presença de forma individual? Sim ou não? Vamos lá, eu quero essa resposta com mais convicção. De todo mundo, estão prestando atenção. Moisés tinha presença de Deus de forma individual? O povo tinha presença de Deus? Não, ok. Moisés poderia se dar por satisfeito por ser alguém que tinha presença de Deus individualmente e o restante não? Tecnicamente. Para de pensar no lado positivo das coisas. Eu não posso responder isso, ele tem que ser uma pessoa boa, porque eu tenho que ser uma pessoa boa. Gente, seja realista, galera. Vamos ser realistas. Será que a gente não é assim no dia a dia? Será que não há um pensamento do tipo, mano, eu estou bem comigo mesmo, eu entro no meu quarto, eu tenho meu particular com Deus, Deus se manifesta a mim? E a igreja? A igreja aqui, o egocentrismo, o individualismo, porque Moisés poderia parar aqui, gente. Até Deus estava disposto a fazer uma nova nação com ele. Por que ele se sentiria mal? O povo que é assim, ruim, rebelde. Eu não aguento, toda vez que eu estou lendo o texto, eu fico, povo ruim, Deus, não tenho paciência para ler esse povo, para ficar...
E, gente, ontem Deus me deu um chulaps. Ele falou assim para mim, mas vocês são igual. Eu falei, eu não sou, não. Falou, você é. Você e a torcida do Corinthians. Desculpa, tinha que usar uma torcida grande. Né? Porque é grande, não estou dizendo que é boa, mas tudo bem. Brincadeira, gente, eu não sou de nenhum time, não. E aí, o que acontece? Você não poderia ter esse pensamento? Poderia, gente. Geralmente, esse é o nosso pensamento durante o dia. Vai dizer que não. Sabe, às vezes, será que tem na gente aquele senso do tipo assim, mano... Tem uma musiquinha que ela é mó do passado, que é assim, ó, o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor. A gente cantava muito isso, né, quando era criança. E aí a gente vai para a igreja e o Senhor derramou o seu poder. E você se permitiu, sentiu a presença. Você sai da igreja em êxtase maravilhado, mas 80% não sentiu o que você sentiu. Você conseguiu voltar a atenção do seu olhar para os 80%? Será que você teve consciência disso, de que tem algo de errado no corpo de Cristo? Porque Moisés tinha essa consciência. Cara, eu estou bem com Deus, mas não é o suficiente. Agora eu quero mais do Senhor, só que eu quero mais do Senhor no nível que muita gente não quer, que muita gente não discerne. E aqui agora o Senhor vai começar a trabalhar em nós, gente. Primeiro, nós trabalhamos a busca do individual, tá? Até esse momento. Porque Moisés ia até a tenda, buscava para ele. Então, presta atenção, há uma busca individual em você que não pode ser negligenciada. Tem que tomar cuidado para a gente separar as coisas, porque senão a gente faz uma bagunça na cabeça, a gente acha que tudo é individual, ou em outro momento que tudo é coletivo. E aí a gente perde o senso de responsabilidade. É coletivo, não preciso buscar, o outro busca por mim. Ah, é individual, eu fico egoísta, só eu busco, os outros que se lasquem. Há uma divisão, há uma busca, a responsabilidade de busca individual e a coletiva. Aqui ele vai anseiar por mais com outros propósitos. E o propósito de Moisés aqui não era o individual nesse momento que a gente vai entrar, é para o coletivo. É para o coletivo. Então, nós precisamos trabalhar essa nossa visão. Eu estou ok com Deus? Legal. E o restante? Eu me importo? Eu me importo com uma igreja que ainda está alienada? Eu me importo se a igreja desvaloriza? Eu me importo se todo mundo conhece a glória de Deus? Ah, eu me importo. E eu quero que todo mundo tenha a glória de Deus. Mas quais são as suas motivações? Porque agora o que nós vamos trabalhar é essa palavra. Motivação. Eu já quero fazer uma pergunta para você. Qual é a sua motivação hoje de ter acordado cedo, talvez não tão cedo, e ter vindo para a EBD aprender sobre glória? Qual é a sua motivação? Não é retórica, é para escrever no seu caderno. Eu quero que você responda aí rapidinho. Qual é a sua motivação em aprender sobre esse tema? Responde, não precisa colocar pergunta, só coloca assim. Minha motivação é... Vamos começar a pensar sobre motivações, porque o reino de Deus está cheio de boas intenções, mas motivações erradas. Cheio de boas intenções, mas motivações erradas. Ah, eu quero a glória de Deus. Para que você quer a glória? Ah, eu quero a presença. Para que você quer a presença? Ah, eu quero buscar. Por que você está buscando? Qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação? O que te fez sair da cama hoje? O que te fez vir aqui aprender hoje? Nós vamos ver as motivações de Moisés. Respondeu aí a sua motivação em aprender desse tema? Agora responde, qual é a sua motivação pela glória? Por que você quer tanto que Deus manifeste a glória dele no meio do seu povo? Por quê? Nós vamos ver as motivações de Moisés. Será que são as mesmas que as nossas? Porque motivação atrapalha Deus também, gente. Atrapalha no sentido de Deus não manifestar a sua glória com motivações equivocadas.
Vamos lá? Conseguiram responder? 11 horas já, tem misericórdia. Pronto? E a lição de casa que eu passei domingo passado, vocês fizeram? Eu fiz uma pergunta, falei, responde lá no seu caderno. Responderam, não é para ler não, só quero saber quem foi que respondeu. Foi meio que uma pergunta, eu falei uma reflexão, não foi? Quem eu sou antes da glória e quem eu quero ser depois da glória. Responderam isso? Quem não estava na aula passada, coloca essa pergunta no seu caderno. Ou deveria ter assistido a aula que você saberia, né? Quem você é antes da glória, quem você pretende ser depois da glória. Porque uma coisa é certa, gente, não dá para ser o mesmo. Só para ser o mesmo, para que glória, né? Mas vamos lá. Agora, gente, Moisés vai falar com Deus de novo. Tá? E qual é o objetivo que Moisés vai falar com Deus? 2 razões. Ele vai interceder pelo povo de novo. Só que agora o foco da intercessão é outra. Lembra que eu falei? Qual é a objetividade da causa da intercessão? E depois Moisés vai querer ver a glória. Que é onde a gente vai pegar, tá? Então, quais são as 2 razões da conversa de Moisés com Deus? Interceder pelo povo, com outro foco, e vai pedir para ver a glória de Deus, tá bom? Toda vez que Moisés se aproximava de Deus, tinha um objetivo. Gente, a gente tem objetivo quando se aproxima de Deus? Ou é só ritual? Ou é só obrigação? Porque como é que a gente vai chegar nesses níveis mais profundos de objetividade, na intercessão, de foco, se a gente não tem objetivo nem na aproximação? Porque Moisés não perdia tempo. Moisés sabia quem era Deus, e Moisés sabia o que ele queria de Deus, e Moisés sabia o que ele tinha para oferecer para Deus. Quando eu me aproximo de Deus, eu sei quem Deus é, eu sei o que eu tenho para dar para Deus, e eu sei o que Deus pode me dar? Ou eu fico igual o bexigão de festa infantil? Que caiu. Entendeu? Não é ritual. Religiosidade. A gente tem que começar a parar para pensar, para refletir sobre isso, tá? Agora, gente, vamos ver o que acontece? Olha o 12, como é que Moisés começa falando com Deus. Então Moisés disse ao Senhor, tu me ordenaste, leve este povo. Para um pouquinho aqui. Toda essa conversa que ele vai ter com Deus, dá a entender, a gente lendo muito rápido, que Moisés está sendo até um pouco exigente. E aí isso pode te levar a pensar assim, nossa, está exigindo coisas de Deus, está argumentando. Moisés realmente vai usar argumentação com Deus? Vai. Ele vai argumentar com Deus? Vai. Mas é que tem um segredo aqui de Moisés, dessa intimidade de Moisés com Deus. É que Moisés falava com Deus como um filho fala com o pai. E tem coisas que só filho tem intimidade para falar com o pai, estranhos não. Moisés sabia que ele podia ter esse nível de conversa com Deus. A grande pergunta que eu já faço para nós, que hoje sabemos que somos filhos, porque aqui ele ainda nem tinha a noção de paternidade. A paternidade só vai vir com Jesus Cristo. Jesus mencionou Abba lá na frente. O povo não tinha essa ideia de se relacionar com Deus como pai, mas como criador, como eterno. Mas Moisés, por intimidade, já tem a antecipação destas coisas. Até porque Moisés também é uma tipologia de Cristo em muitos outros aspectos. Então, Moisés, na sua intimidade com Deus, já tinha um relacionamento de paternidade. Ele falava com Deus como um filho fala com o pai, não como uma criatura fala com o Criador. Quando nós nos aproximamos de Deus, qual é o nosso nível de relacionamento? De filho para pai? Ou de estranho para um estranho? Porque isso vai ditar nossas orações, nossas conversas. E aí, olha só, ele começa a relembrar a Deus as próprias ordens de Deus, o próprio direcionamento. O Senhor me ordenou, leve esse povo, mas não disseste que enviarias comigo. Quer dizer, lá atrás o Senhor não falou de anjo nenhum. Se for olhar nas entrelinhas, a conversa dele é meio pesada, tipo assim, o que você quer aqui? Mas, gente, é a intimidade.
Mas não me dissestes quem enviarias comigo, declarastes, eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Primeiro ponto, Moisés começa nessa conversa a relembrar o plano de Deus, relembrar o direcionamento de Deus. Nós falamos na aula de recomeço ministerial sobre direcionamentos. Gente, se vocês não descobrirem o direcionamento para a vida de vocês, vocês vão morrer desse mesmo jeito. Galera, existe um direcionamento para você enquanto ministério, tem um direcionamento enquanto pessoa, tem um direcionamento enquanto igreja. A gente tem consciência disso? Porque Moisés começou a falar com Deus sobre o direcionamento que ele recebeu de Deus. Quando você conversa com Deus, questionando os acontecimentos da sua vida, você tem argumento para falar sobre o direcionamento dele? Ou você é um zero à esquerda perdido? Você vai falar o que na sua oração? Hannah, quando eu vou orar, eu nem sei o que orar, porque nem direcionamento você tem. É por isso que você não consegue desenvolver um diálogo com Deus. Moisés começa o diálogo falando, Senhor, me lembra aqui. Vamos nos situar. O Senhor não falou que eu tinha que sair do Egito com eles? O Senhor não falou que a gente ia chegar em Canaã? O Senhor falou de algum anjo lá atrás? O Senhor não falou, a minha presença vai com vocês? Eu vou me manifestar a vocês? Ele começou a relembrar o plano. Nós relembramos planos ao Senhor? Senhor, o Senhor se lembra do plano que o Senhor falou para Ide? A gente menciona isso nas nossas orações? O Senhor se lembra que o Senhor falou na Ide? Há anos atrás? O Senhor se lembra que o Senhor falou para mim? Há tantos anos atrás? O Senhor se lembra, Pai? Eu não esqueci. Gente, Deus quer ouvir isso da gente. Sabia disso? Porque isso mostra que o filho se importa com o que o pai fala. Ou você não fica revoltado quando seu filho não dá a mínima das orientações que você dá na sua casa. Você fala, caramba, não escuta, não? Aí você quer argumentar o quê com Deus? Aí depois a gente quer falar de glória de presença. Gente, olha o caminho das pedras. E aí continua. Ele relembra o relacionamento. O Senhor falou que me conhece, que se agrada de mim. Você já falou isso numa oração? Já teve coragem? Ou não, porque eu não sei se Deus se agrada de mim. Você já perguntou, pelo menos, se Deus se agrada de você? Hannah, eu não sei se Deus se agrada de mim, mas você já perguntou? A gente tem que, no mínimo, perguntar, gente. Moisés sabia e ele relembrou isso com Deus. Deus, o Senhor já falou que se agrada de mim. E eu tenho convicção disso, eu lembro. E aqui, gente, outra palavrinha importante para colocar no seu caderno que a gente precisa desenvolver nas nossas orações. Convicção, galera. Sem convicção não tem presença, sem convicção não tem glória. Sem convicção não tem manifestação. Sem convicção não tem oração respondida. Sem convicção não tem resposta das nossas intercessões. Hebreus diz, e aqui eu vou dividir para vocês que a convicção, ela é necessária nos dois estágios em relação a Deus. O primeiro estágio é a aproximação. E o segundo estágio é favor. O que isso significa, Hannah? Que a gente precisa ter convicção para se aproximar de Deus. E eu preciso de convicção para obter favor de Deus. Hebreus diz assim, é necessário que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Eu tenho que crer que Ele é real, eu tenho que crer que Ele recompensa. Nesse primeiro momento, o que Moisés está tendo é convicção de aproximação. A gente já vai chegar na convicção do favor. A convicção do favor é aquela que Hebreus também diz, se acheguem com confiança ou com convicção no trono da graça para receberem do Senhor em tempo oportuno. Eu preciso de convicção para me aproximar, eu preciso de convicção para ser abençoado. O problema é que as nossas orações pela presença de Deus, as nossas orações pela glória, as nossas orações intercessórias, elas são assim, ó. A gente já começa assim, ó como a gente é podre. A gente já começa assim, ó. Deus, o Senhor está aí? Deus, o Senhor está me ouvindo? Já perguntou isso nas suas orações? Deus, o Senhor está me ouvindo? O Senhor está vendo o que eu estou falando? A gente não tem convicção nem de que Deus está ouvindo a gente.
a gente não tem convicção para se aproximar. Aí depois a gente quer ter convicção para pedir. Deus, o Senhor ouviu o que eu pedi? A gente acha que... Vocês estão entendendo? Moisés não tem, gente, esse tipo de conversa com Deus. A Hannah, mas era face a face. A gente também é face a face, o véu foi rasgado, o Espírito Santo está aqui dentro. Só que a gente não tem convicção nas nossas buscas, nossas orações. E aí essa mesma oração individual sem convicção a gente faz na igreja. Senhor, será que o Senhor vai se fazer presente? Um dia se viu orar desse jeito? Será que o Senhor vai manifestar? Ou o Senhor está ouvindo a gente? O Senhor está aqui, Deus? Não tem convicção. Como é que essa presença vai vir? Como é que esse favor vai vir? Porque primeiro eu preciso da presença para depois ter o favor. Gente, convicção. Nós precisamos ser pessoas mais convictas. Com mais certeza do que a gente é, do que a gente fala para Deus, do que a gente espera de Deus. Fala, Elisa. Pode. Tá. Tudo bem. Exatamente. Moisés sabia que ele era esse cara. Ele tinha certeza de que ele agradava. Gente, você tem que ter essa certeza, gente. Não dá para a gente ser um cristão que não sabe nem se agrada a Deus. Não dá, gente. Você não vai ter coragem de orar por buscar. Gente, vamos ser sinceros. Você vai ter coragem de pedir para Deus presença e glória se você não sabe nem se agrada a Ele, gente? A igreja vai ter coragem de fazer isso? Ela vai deixar para o outro. Não tem como, gente. É um caminho que não tem como pular, tá? Aí olha como esse cara continua. Se é verdade que te agradas de mim, gente, ele não tá na dúvida aqui. Ele está argumentando. O senhor não falou que se agrada de mim? Então, parece é ousado demais, não é ousado? Já que o senhor disse que se agrada de mim, eu quero te pedir uma coisinha. Aí agora, gente, ele passa o estágio. Convicção da aproximação, convicção para favor. Ele sabe primeiro quem ele é em Deus. Ele sabe os estágios que ele tem com Deus. Já vou falar disso um pouquinho mais para frente. Olha só, então ele teve ousadia. E aí o que ele vai pedir para Deus? Olha as coisas que ele começa a pedir, gente. Permita-me conhecer os teus caminhos ou os teus propósitos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com o teu favor. O que Moisés começa pedindo para Deus? Revelação. Senhor, eu quero revelação. Eu não quero só o direcionamento, eu quero saber como o Senhor pensa. Gente, isso é forte demais. Eu quero saber como é que o Senhor arquitetou. Porque o Senhor me deu um caminho das pedras lá atrás, mas eu quero saber como o Senhor quis fazer. O Senhor não quis fazer acompanhando a gente. Gente, esse Moisés é muito inteligente. O Senhor não planejou estar com a gente. O Senhor não planejou lá nos seus propósitos, um acompanhamento contínuo. Por que mudar agora? Me faz saber seus planos. Moisés está querendo adentrar num nível mais profundo com Deus. Só que esse nível mais profundo que Moisés quer trabalhar, presta atenção. O primeiro nível mais profundo que Moisés quer trabalhar, primeiro nível, é o da presença. Para depois ele chegar no segundo nível, que é o da glória. Existem níveis na presença, existem níveis na glória. Porque ele já tinha presença, gente. Vocês já responderam. Só que agora ele está querendo adentrar mais, num nível mais profundo. E aí, gente, ele começa a trabalhar com Deus assim. Me mostra os seus propósitos, me mostra os seus planos. E aí ele continua assim, o Senhor respondeu. Aí ele fala assim, lembra-te de que esta nação é o teu povo. Ele traz a ciência de Deus. Deus, esse povo não é meu, esse povo é teu. Ele não está jogando nas costas de Deus, ele está de novo argumentando. E qual é o objetivo, qual é a motivação? Por que Moisés está pedindo isso, gente?
Ele fala assim: revela os seus propósitos, porque eu quero te conhecer melhor. Eu quero certeza da segurança que o Senhor nos deu lá atrás. Primeiro, Moisés já não conhecia Deus o suficiente? Sim ou não? Então o que ele está buscando? Se ele já conhecia? Olha o que ele está buscando. Um nível mais profundo. Quando você conhece a Deus e tem a presença, nós temos a presença de Deus hoje num nível. Nós temos. A grande questão é, nós buscamos um nível mais profundo? Senhor, não queremos só experiências, queremos a Tua revelação. Isso é adentrar em níveis mais profundos. A gente tem isso. Moisés está buscando isso. E sabe o que Moisés está buscando, gente? Ele está buscando segurança. Que tipo de segurança ele está buscando, Hannah? Olha quando ele continua lá, ó. Então o Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. O Senhor está prometendo algo para o povo ou para Moisés? Para Moisés. Só que Moisés não se dá satisfeito, porque ele está intercedendo pelo coletivo. E o que ele fala? Se não me acompanhares pessoalmente, calma aí que eu já vou ler o próximo. O que Moisés está buscando do Senhor? Que o Senhor acompanhe eles pessoalmente. Eu não quero o anjo. Eu não quero. O que Moisés está buscando? Segurança, convicção da presença. Gente, nós adentramos em níveis mais profundos da presença para que nós tenhamos, dia após dia, convicção da presença. Não faz sentido adentrar níveis profundos e, no fim das contas, ser uma pessoa cheia de dúvidas da própria presença que você se adentrou. Sabe como é que é isso? Quando nós saímos de casa para a igreja, nós temos certeza que Deus vai estar aqui, ou a gente ainda tem na nossa cabeça que nós vamos orar e clamar, implorar para que Ele esteja? Que nível nós estamos? Mas, Hannah, é uma certeza. Se 2 ou 3 estiverem reunidos, ali Ele estará presente. Mas essa certeza arde dentro de nós? Cri, cri. Gente, não arde. Não arde. Não arde, você nunca saiu. E eu estou trazendo para o culto, porque aqui é coletivo, eu não vou trabalhar individual. Tá? O propósito da aula hoje é o coletivo, ele buscou pelo coletivo. Ele tinha presença no individual, ele queria presença para o coletivo. Nunca saiu de um culto falando, acho que Deus não estava lá, não. Não? Já. É isso que Moisés está buscando. Ele quer a convicção. Fala, só faz a gente sair desse lugar se o Senhor declarar, falando, eu vou pessoalmente com vocês. Ele queria segurança, ele queria convicção. Nós precisamos de convicções, não só no individual, mas no coletivo. Mas, Hannah, às vezes essa convicção é porque Deus realmente não está presente? É. Aí a gente tem que saber discernir, ele não estava presente ou ele estava e você não tinha convicção? São coisas diferentes. Consegue entender? O problema é que não dá para a gente adentrar, não existe o adentrar em níveis mais profundos e continuar com dúvidas. Porque quando Deus fala para ele, beleza, vou te conceder o que me pede, ele parou, gente, o assunto morreu. A gente não fica assim, Senhor, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, o Senhor vem. Entendeu? Tipo assim, Deus falando, mas eu já estou aqui. Aí que a sensibilidade de uns está desligada. Não confunde as coisas, não. Eu estou aqui, eu honro a minha palavra. A questão é, como é que você está diante da minha presença? Só que a gente confunde as coisas. Se estiver disperso, a dispersão e muitas outras coisas. E eu já vou chegar na consciência daqui a pouco, quando desperta a consciência. Meu Deus, preciso terminar essa aula, vamos lá. Gente, então o que é diferente? Certeza é diferente de presunção. Nós presumimos que Deus vai estar presente, nós não temos certeza. Eu vou para o culto. Eu acredito que Deus vai estar lá. Não, a gente não sai com convicção. Claro que a gente tem a intenção de mostrar reverência, de mostrar temor. A gente quer falar, Deus,
receba-me. Mas mesmo que a nossa oração às vezes pareça um pouco incoerente, porque a gente nunca tem as palavras certas, mas no nosso interior já deveria ser: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, tem misericórdia da minha vida. Eu sei que o Senhor está aqui, então me faz não desperdiçar, não desvalorizar a sua presença. Se a gente começar a mudar a oração: Senhor, vem sobre mim, transforma-me, me perdoa, trazer para as coisas que impedem, né? E realmente valorizar. Glorificamos o teu nome, nós te exaltamos pela tua presença. São questões de visões. Só que calma, eu já vou segura um pouquinho que eu já vou te explicar por que nós, às vezes, nós que pregamos, que ministramos, que ensinamos, começamos a oração desse jeito. E eu não vou defender, não vou me defender nem defender o ministro. É só para você entender o que acontece, mas segura um pouquinho que eu já vou explicar. Primeiro, há uma diferença, então, de certeza e de presunção. Nós temos que parar de presumir e ter certeza. Ok? Esse é o primeiro ponto. Qual é a ênfase da intercessão? Vamos ver aqui. Ó. Aí ele fala assim, ó, não nos faça sair deste lugar. Gente, sabe o que Moisés está nos ensinando aqui? As conquistas nunca serão mais importantes que a sua presença. Porque sair era conquistar. Nós precisamos descobrir um nível de profundidade onde as conquistas nunca serão mais importantes que a presença de Deus. A gente pensa assim, ó, ai, Deus tivesse um culto que um paralítico saísse andando na ide, meu Deus. Que loucura que seria, todo mundo ia falar, ai, Deus está aqui. É uma conquista, é uma manifestação da glória. Só que a gente está querendo a manifestação da glória, às vezes, tão cego querendo aquilo, que o próprio Deus está saindo de cena. A conquista deles era Canaã. Qual é a nossa conquista? Nós temos várias. A questão é que isso nunca pode ser maior que o próprio Deus. Moisés abriu mão, falou assim, que Canaã, o quê? Eu quero sua presença. Não faz a gente sair daqui sem a sua presença. Senhor, não faça que nada deslanche a ponto, gente, olha que nível de oração a gente poderia chegar a Deus. Não faça nada deslanchar se o Senhor não estiver com a gente. Isso não é pesado? Barra as nossas conquistas até a gente entender que a sua presença é mais importante. Porque o povo está se enganando. Deus me dá, e as conquistas são sempre individuais, que o povo é egoísta. Que se lasque os outros. Eu trabalho no melhor lugar, eu tenho o melhor filho, eu tenho a melhor saúde, eu tenho o melhor casamento, e o outro? O outro é o outro. Então Deus está presente porque eu tenho o melhor de Deus. Moisés não era assim. Ele falou assim, barra a conquista, porque esse povo está só preocupado em chegar nessa terra. Eles precisam aprender a valorizar a presença. Somos capazes de pedir isso para Deus? Vamos começar hoje? Tem coragem? Barra, Senhor, barra. Barra até a gente se achegar no Senhor num nível que a sua presença é o que mais importa. E aí, olha só, continua. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que teu povo e eu contamos com teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu de todos os outros povos da terra. Qual é a argumentação de Moisés? Para que Moisés está pedindo a manifestação da glória de Deus? Está pedindo a presença, quer dizer aqui. Para que ele está pedindo? Ele fala assim, Senhor, o Egito todo sabia. O Egito todo sabe que o Senhor tirou a gente com forte mão. As nações já estão conhecendo a história do mar que foi aberto. Agora a gente vai terminar como? O povo que foi abandonado pelo próprio Deus? Sabe qual é a motivação de Moisés? Primeira motivação. A preocupação com a glória e a honra de Deus. Coloca aí. E essa deve ser a nossa motivação. Primeira motivação. Preocupação com a glória e a honra de Deus. A sua motivação nunca é você, querido. Deus, se eu cantar e nada acontecer, o que vão falar de mim? Se eu dançar e nada acontecer, o que vão falar? Se eu ensinar e nada acontecer, o que vão falar? Se eu pregar e acontecer, o que vão falar? E a minha imagem? E tudo que eu construí? Nossas motivações são erradas, a gente foca em nós mesmos. Você não precisa de honra nem de glória. A honra é a glória dele.
Não tem espaço para subjetividade. Não tem. A gente tem que tirar a subjetividade das nossas motivações. Então, a primeira motivação, preocupação com a glória, a honra e a reputação de Deus. Senhor, eu falo, Senhor, o Senhor tem que vir com glória nesse povo. Esse povo que fica falando mal dos crentes, dos evangélicos. O Senhor tem que vir mostrar quem o Senhor é. Mas sabe por quê, gente, que Deus tem que mostrar quem Ele é? Para Ele ser glorificado como Ele deve. É que a gente quer que as pessoas se acheguem a Deus para os problemas delas serem resolvidos. Para ela sair do álcool, das drogas, da prostituição. O que é isso? Subjetividade. Para o meu marido parar de me encher o saco, subjetividade. Subjetividade. Nunca é a objetividade de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque as pessoas escarnecem do nome de Deus aí fora, ou não? Cada vez mais. E isso me dá nojo. Eu falo, não, eles estão escarnecendo o nome de Deus. E é o nome de Deus que tem que ser glorificado. Então, vamos tirar a subjetividade. Próxima preocupação, com a honra da igreja. Honra da igreja. Porque ele fala bem assim, ó. Esse povo não se distingue dos outros por causa da sua presença? Gente, nós temos que tomar consciência da honra da igreja. E para tomar consciência disso, a gente tem que parar de ficar hipervalorizando vídeos e coisas idiotas, desnecessárias na internet, onde um fica falando mal do outro. Onde um fica denegrindo o outro. Eu tenho vergonha, porque na minha testa, quando eu vejo alguém fazendo alguma besteira, é como se estivesse escrito em mim assim, ó, evangélico igual a ele. Entendeu? Só que na nossa mente, às vezes, é assim. Não, ele é ele, eu sou eu. A igreja fulano de tal é a igreja... Nós somos outra igreja. Gente, o mundo não nos vê assim. E aí, tem um detalhe. A descaracterização não anula a posse. A descaracterização não anula a posse. Você pode ser todo torto, mas ainda carrega o nome de Deus. A descaracterização não anula a posse. E é isso que Moisés, na sua inteligência, está falando para Deus. Deus, eles são tudo torto, mas esse é teu povo. Todo mundo sabe que esse povo saiu do Egito. Melhor o Senhor, para honrar o teu nome, é melhor o Senhor continuar com a gente. Gente, povo descaracterizado ainda carrega o nome de Deus nas costas. O problema é como é que o mundo está vendo o nome de Deus nas nossas costas. Entendeu? Gente, Deus não precisa de motivos para ser glorificado. Ele é o Rei da Glória. Não fica buscando motivos. Ai, precisa acontecer alguma coisa para Deus ser glorificado. Não precisa acontecer nada. Vamos levantar nossas mãos e dar glórias ao Rei da Glória. A gente às vezes está esperando motivos. Outra coisa, Deus não precisa de reconhecimento. Ele permite que nós o reconheçamos. Ele não precisa. Se o mundo inteiro virar as costas para Deus e falar, Deus não tem glória nenhuma, ele vai continuar glorioso. Só que ele permite. Então usa essa permissão e glorifica. E deseja que o mundo também glorifique. Ok? Agora vamos lá. Olha o que o Senhor responde para ele. O Senhor respondeu a Moisés, certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. O Senhor deu garantia da presença. E por que o Senhor deu garantia da presença para Moisés? E olha que uma garantia de presença coletiva que foi solicitada por uma pessoa. Olha o nível que nós podemos chegar. De alguém pedir por todos e Deus atender. Pedir com sinceridade, intensidade e constância e Deus responder. Imagina se todo o coletivo busca. Só que esse tinha uma característica. Eu te conheço pelo nome, eu me agrado de você. Quantas coisas Moisés já tinha pedido para Deus lá atrás? Sabe o que Moisés tem com Deus? Que é uma coisa que a gente precisa ter nas nossas intercessões? História com Deus. Estágios. A gente quer sair do nada para ser um super íntimo com Deus. Não sei onde a gente vai parar. Não sei. A gente acha que é só levantar as mãos e falar, vem, Senhor! Gente, olha essa frase. Não foi argumentação, foi posicionamento. Não foi argumentação. Embora Moisés tenha argumentado, não foi argumentação, foi posicionamento.
Deus não deu por causa da argumentação, Deus deu por causa do posicionamento. Você é, por isso eu vou fazer o que você me pede. Não é por muito falar, Jesus mesmo falou isso, não é por muito falar, não usa vãs repetições nas orações, não é por muito falar que eu vou atender. Tá? Então foi posicionamento. Tinha estágios, e esses estágios eram estágios de humilhação, de busca, que a igreja precisa desenvolver. Gente, imagina todos. Imagina todos. Nós precisamos desenvolver estágios. Você consegue dizer que estágio que você está hoje? Com Deus? Ou você é assim, Hannah, eu tenho uma constância com Deus, tá? Uma constância. Essa constância é negativa ou positiva? Não, eu tenho retrocessos. Ao invés de avançar, eu mais caio do que sigo em frente. Tá só caindo e agora quer levantar as mãos e pedir glória? E pedir presença? Difícil. Quer interceder? Sabe de onde vem sua insegurança de botar as mãos sobre os outros e interceder? É você mesmo. A gente se engana falando, não, é que eu estou com medo do que a Michelle vai pensar de mim. É o que você já pensa sobre você. Você sabe quem você é quando você coloca as mãos sobre alguém? Você sabe quem você é quando você abre a sua boca e pede alguma coisa para o Senhor? Você sabe quem você é? Você repete isso? Eu tenho feito esse exercício. Eu falo para o Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe quem eu sou. E eu te convido a usar isso na sua oração. Senhor, não é pelo tanto que eu estou pedindo, não. É pelo como o Senhor me vê. Se o Senhor me vê e acha, por favor. Porque isso precisa começar a arder na gente. Entendeu? E aí, gente, para acabar, o que acontece depois? Como você ia se sentir? A motivação foram duas. Preocupação com a glória de Deus, preocupação com a honra da igreja. Lembrando que a igreja nunca é glória, sempre é honra, tá? Porque a glória sempre é toda dele. Agora, gente, Moisés conseguiu o que queria? Sim ou não? Não podia ir embora, falar tchau, Deus, valeu. Não, o cara continuou. O cara ainda foi mais ousado ainda. Por quê? Agora a gente entra no título da aula. Porque depois da presença, eu quero a glória. Depois da presença, eu quero a glória. Eu já consegui o que eu queria. A segurança da presença. Agora eu quero a glória. E aí, gente, o que acontece? Por que Moisés chega nesse nível? É porque quando nós descobrimos a presença do Senhor, guarda isso, quando a gente descobre a presença do Senhor, quando a gente vive a presença do Senhor, quando a gente entra em níveis mais profundos da presença, o que acontece com a igreja que aconteceu com Moisés? Nós nos tornamos conscientes da presença, da glória e do poder de Deus. Nós nos tornamos conscientes da presença, do poder e da glória. Quando eu entro em níveis mais profundos, quando Deus responde, quando Deus dá a sua presença, nós entramos em níveis mais profundos da presença, nós nos tornamos conscientes da presença, da glória e do poder. Quando eu me torno consciente de tudo isso, o que eu quero? Mais. Eu quero o próximo passo. Gente, presta atenção, ninguém mais precisa ficar falando para mim, Michelle, vem para a IBD, porque o assunto é muito importante, é sobre glória. Você quer a glória. Quando a igreja se torna consciente de tudo isso, não vai mais haver necessidade da gente falar, levanta as mãos e adora o Rei da glória. Fecha os olhos, levanta, não é para sentar, não senta. Por que a gente ainda tem essa necessidade? Por que nós, quando ministramos, pregamos, ensinamos, precisamos falar isso para vocês? Nós nos vemos obrigados a falar isso para vocês, falar isso para a igreja, porque a igreja não tem consciência. E por que a igreja não tem consciência? Porque ainda não entrou em níveis mais profundos. O louvor está uma benção, Deus está uma... glória a Deus, glória a Deus. Terminou o louvor, começou a oferta. Acabou. Deus foi embora, deixa eu sentar. Aí a Michelle precisa falar, gente, por favor, reverência ao Senhor, levanta. Você entende? Acaba nos obrigando a te lembrar que Deus ainda está aqui. Gente, que coisa mais ridícula. Vocês estão entendendo? Não está consciente. A gente não está consciente nem quando entra, que a gente entra parecendo uns loucos. Fulano, não tem temor nenhum.
grita com quem está aqui na frente. Ele não está presente? E o temor e a reverência foi para onde? Ah, não, agora vai começar o culto, agora para. Gente, às vezes nos últimos 10 segundos antes de começar o culto, ainda não tem reverência e temor na igreja. Para pensar. Ah, não, mas agora Deus está presente. Não, Deus já estava presente quando você entrou. Vamos continuar que eu preciso acabar. A igreja, então, vai se tornar consciente de tudo isso. E aí, gente, nós vamos querer mais. E o que Deus vai dar? Deus vai falar assim, ó, Moisés, eu vou te mostrar a minha bondade e o meu nome. Ele pede para Deus, Deus, eu quero que o Senhor mostre para mim a tua glória. Eu estou pulando aqui a leitura, porque já está com o tempo um pouco avançado, tá? O que ele vai falar? Senhor, mostra para mim a tua glória. O que Deus vai responder para Moisés? Eu vou te mostrar a minha bondade e o meu nome. Ué, mas isso é glória, Hannah? É glória. É porque existem 2 níveis da glória. 2 níveis da glória. Nós temos a glória no que diz respeito à manifestação física, que é aquilo que vem sobre os nossos sentidos. Você está vendo uma nuvem. Você usou a sua visão, alcançou os sentidos. O outro nível da glória é aquilo que o Senhor faz dentro de você. A transformação que vem da manifestação da glória de Deus não está na atmosfera física envolvendo os seus sentidos. Ela está naquilo que o Senhor deu dele para você. O que Deus estava dando para Moisés aqui, Deus não tinha dado para nenhum homem, a não ser Jesus Cristo lá para frente, que tinha pleno conhecimento de quem Deus era. Moisés não tinha noção do que ele estava pedindo, gente. Por quê? Deus fala assim para ele, Moisés, eu não posso deixar você ver meu rosto. Se você ver meu rosto, você vai morrer. Hoje nós temos consciência de que nós não podemos ver a totalidade da glória de Deus? Temos ou não temos? Temos, por causa desse texto e de outros, nós sabemos que não tem como nós vemos a glória toda de Deus em carne humana. Nós não suportamos, nós morremos. Então existem níveis da glória do Senhor que o Senhor permite a nós. Hannah, quando é que nós vamos viver a plenitude desta glória toda? Quando que nós vamos ver a Deus totalmente? Gente, só na glorificação. Com o corpo glorificado. Apocalipse 15 diz que quando as taças dos anjos são derrubadas com a ira do Senhor, o templo celestial se enche de glória de tal forma que nenhum querubim podia ficar dentro do templo. Tamanha glória. Gente, o que Deus está reservando para a gente lá, você não tem noção. Você não tem noção do que Deus tem para a gente lá. Lê um pouco de Apocalipse. É muita glória, gente. Esse corpo aqui não aguenta. E aí Deus fala o que para ele? Vou te dar um pouquinho. Só que aí, o Senhor dá a bondade para ele e o nome. O que a bondade do Senhor e o nome do Senhor representa? Coloca aí, no seu caderno. Bondade e o nome do Senhor representa... Bondade e o nome do Senhor representa o caráter de Deus. O caráter de Deus. E o caráter de Deus é um dos atributos de Deus. É quem Deus é a pessoa de Deus. Então, bondade, nome, representa o caráter. O que Deus estava dando para Moisés? A revelação de si mesmo. Moisés, você não queria me conhecer? Então agora me conheça. O nome do Senhor, cada nome do Senhor tinha um significado. Eles eram conhecidos como Elohim, era muito mais usado. O Javé, né, que é a transliteração de Javé, passou a ser conhecido ali em Moisés. Deus deu o nome pessoal para Moisés. Eu sou o que sou, me conheça. Sabe o que nós mais precisamos na glória de Deus em nós? Conhecer a Deus. Para que tanta experiência e terminar sem conhecê-lo? Para que tanta experiência e não saber dizer quem Ele é? Para que tanta experiência, tanta glória e não amá-lo pelo que Ele é? O Luiz perguntou para mim, sexta-feira à noite, Hannah, é pecado ir para a igreja só com medo do inferno? Gente, vou dizer uma coisa para vocês, se Deus tirasse o inferno e o céu, olha, poucas pessoas ficariam com Deus por amor, porque realmente o conhece. Eu falei, Luiz, é no mínimo errado. Porque o problema não é o que te atrai a Deus. O problema é o que te faz permanecer com Ele.
Todo mundo é atraído por histórias diferentes. Mas o que te faz continuar? Se fosse tudo bem, gente, Jesus não falaria que no grande dia ele ia falar: afasta-te de mim, bodes, porque eu não vos conheço. Continua pregando, profetizando, ensinando. Eu só não te conheço. Por quê? Porque você não me conhece. Então, sim, é pecado, é no mínimo errado. Mas, vamos lá. Eu preciso de relacionamento. O que Deus está ensinando para Moisés? Moisés, você precisa mais de mim. Eu tenho mais para te dar. Eu vou te revelar de uma forma que eu nunca me revelei para ninguém. Tá? E aí, esse é o nível de glória que Moisés adentrou, que nós precisamos, que vai além da manifestação física só, dos sentidos. É o que Deus tem para dar para ele. E aí, por fim, Deus fala: olha, entra aqui nessa fenda da rocha, eu vou passar, você vai ver só as minhas costas, eu vou te cobrir com a minha mão enquanto eu passo, depois eu vou tirar a minha mão e você vai ver as minhas costas. Esse é um princípio que Deus usa durante toda a manifestação da sua glória. Toda vez que ele tem glória, ele traz esse princípio. E é um princípio que Paulo vai dizer lá na frente. Como é que se chama esse princípio, gente? É o princípio do encobrir versus revelar. Coloca no seu caderno. Encobrir versus revelar. Encobrir versus revelar. Vem para a rocha, Moisés, aí eu apareço. Agora eu vou passar, vou te cobrir com a minha mão. Agora eu tiro a minha mão, você vê minhas costas. É um paradoxo. Mostra, cobre. Mostra, cobre. É o princípio do encobrir versus revelar. Por quê? Porque é isso que Paulo diz ao povo de Corinto. Hoje nós vemos por um espelho. Amanhã nós vamos ver face a face. Hoje nós vemos de forma incompleta. Amanhã nós vamos ver tudo. Hoje é imperfeito. Amanhã será perfeito. Hoje eu só sei de mim o que a Bíblia diz ao meu respeito. Mas amanhã eu vou me ver como Deus me vê, com um novo nome. Nem vai ser esse nome. Gente, é muito perfeito como a Bíblia se encaixa do início ao fim. Esse princípio de encobrir e revelar também aponta para Jesus Cristo, que foi encoberto, depois revelado ao mundo. Tudo aponta para Jesus, tudo. Então, a glória do Senhor tem um princípio de encobrir e revelar. Nós nunca teremos toda a glória aqui. Toda a glória vai ser revelada lá. O Senhor revela um pouco e protege, porque a gente não consegue suportar. O pouco que Deus dá, a gente fica no chão, às vezes 3 horas apagado. Por causa do poder físico que vem sobre nós e a gente não aguenta, sobre os nossos sentidos. Tá? Então não é besteira, ai, caiu no chão, caiu. Existe o falso cair, existe, mas quando o poder realmente vem, nós não suportamos. Então toda essa glória está reservada para lá. Mas, gente, pensa comigo aqui, eu só quero que vocês entendam uma coisa final de tudo isso daqui. O principal da glória de Deus não está relacionado aos nossos sentidos. Porque a verdadeira transformação não está no que nós vemos, ela é interna. O que Moisés se transformou e se tornou, de todo esse contato com Deus, nenhum homem viu. Só ele. E aí eu te faço uma segunda pergunta. O que Moisés viu, se a Bíblia não descreve? Não dá uma loucura agora? Gente, não tem um capítulo, acabou. Assim como Paulo não falou o que ele viu, Moisés também não falou. A única pessoa, qual foi a única pessoa que Deus deu uma descrição muito completa e falou: vai, escreve. Quem? João. E vou te dizer uma coisa, João só escreveu porque Deus ordenou. O texto é bem claro, pega e escreve tudo o que você está vendo. Sabe por quê? Porque nossas experiências não são para nos promover, são para nos transformar. Nossas experiências não são para nos promover, são para nos transformar e para glorificar o nome dele. Se qualquer experiência que o homem viva não transforma em glorificação do nome de Deus, esquece, nem dá ouvidos. Gente que quer ficar contando suas experiências para no final ficar falando: Deus falou comigo, Deus fez comigo, eu tenho visão, eu tenho sonhos, eu vejo fogo, eu vejo coluna. Está glorificando o nome de Deus? Trouxe alguma transformação para você? Você está usando da forma errada. Talvez Deus até tenha te dado individualmente, mas não é para te promover.
é para transformar e glorificar o nome dele. Mas para nos transformar e glorificar o nome dele. Glorificar o nome dele. Deus tem sempre que ser glorificado e bendito, ok? Amém? Dúvidas? Foi muito pesado, foi muita coisa, né, gente? Mas eu não podia deixar o capítulo incompleto. Pensa. 4 folhas só de 2 capítulos. E tudo isso esse homem viveu. Tudo isso esse homem viveu. O que nós queremos viver? Qual é a nossa motivação? Eu quero viver para quê? Para sair contando depois? Ou para glorificar o nome dele e para ser transformado? Para ter intimidade, para conhecê-lo. Nós precisamos conhecer a Deus urgentemente como nunca. Como nunca, como nunca. Amém? Então não perca a próxima aula. A aula que vem é a glória de Deus na face de Jesus. Gente, não adianta falar de glória e não falar de Jesus Cristo. Ele é a maior demonstração da glória de Deus para essa terra. Jesus, o Cristo. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Estou muito feliz que você veio. Não desista de buscar o Senhor. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós te adoramos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, porque só o Senhor é o Rei da glória. Nós te agradecemos pela tua presença neste lugar, porque temos certeza que o Senhor se fez presente. Nós te agradecemos, Pai, pela tua obra de cruz, pela tua salvação. Nós te agradecemos porque temos a oportunidade de estar aqui aprendendo, enquanto muitos não têm. Nós te agradecemos pelo culto de hoje à noite já. Nós já te agradecemos pelo culto. Nós já te agradecemos pelo que o Senhor irá fazer, assim, pelos olhos da fé. Nós já te agradecemos pela tua presença, sim. Nós já te agradecemos pela tua glória, sim, porque o Senhor é quem decide como e para quem manifestar. Assim como o Senhor disse para Moisés, terei compaixão de quem eu quiser. É o Senhor quem decide. A glória é absolutamente tua. Nós só queremos estar aqui dispostos para ter a tua glória, para ter a tua presença, Pai. Nós te glorificamos e te bendizemos. Tenha misericórdia de nós. Ai de nós, Senhor, ai de nós que somos miseráveis. Tenha misericórdia de nós, nos sustenta, para que sejamos aptos para discernir e para receber tudo que o Senhor tem. No nome de Jesus, amém. Vá com Deus, Deus te abençoe no nome de Jesus.